tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer essa peça, é um suplá, olha que lindo que ele fica. Eu fiz ele em duas cores, mas pode ser feito apenas em uma cor. A medida dele ficou com 37 centímetros de diâmetro, eu fiz com o fio número 6 e gastei para um suplá 140 gramas de fio. De vocês pode ser que dê um pouco mais, um pouco menos, né? Porque cada uma tem uma tensão de pontos. Vou estar fazendo hoje ele na cor azul com vocês, tá? E para o acabamento, a cor cru. São sobras de fio, como eu falei, gasta pouquinho. Vamos fazer com a agulha 3,5 e usar a tesoura para os arremates. Gente, desculpa a minha voz, eu estou resfriada, né? Que esse tempo muito seco, mas tô bem, graças a Deus. E vamos à videoaula. Com o meu fio azul, eu tô usando os fios da Euroroma, esse aqui também é fio Euroroma, tá? Bege cru, e esse é azul, e o acabamento em cru também, tá? São fios da Euroroma, mas vocês podem fazer com o fio de preferência de vocês. Eu não tenho a numeração, porque sobra, tá? E não tenho aqui a numeração para passar para vocês. Para iniciar, vamos fazer o círculo mágico, mas quem não souber pode fazer entre 7 e 8 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Vamos aqui fazer o círculo. Vamos subir 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui dentro do círculo vamos fazer ponto alto. Fiquei com 2 a contar das correntes, né? São 3 correntes que formam um ponto alto e uma corrente é de separação. Então, aqui uma corrente de separação e mais um ponto alto. Uma corrente de separação e ponto alto. Vamos ficar aqui no total de 12 pontos altos, separados por uma corrente. Chegando aqui onde começamos, já fiz minha correntinha de separação, vou contar 1, 2, 3 correntes e fecho na terceira, com ponto baixíssimo. Puxo aqui o fio do círculo mágico para fechar o miolinho, ó, aí ele fica bem fechadinho, tá? Então, aqui ficamos com os 12 pontos altos, intercalados por uma corrente. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. E aqui, ó, no espaço de corrente, vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Em cima do ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, aqui no espaço de uma corrente, 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser dessa maneira, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de corrente, 2 pontos altos. Chegando aqui onde começamos, né? Aqui no final, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, fica assim. Próxima carreira, 3 correntes. No próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação, pula um ponto de base e vamos fazer aqui bloquinho de 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Ficando assim. 2 correntes de separação, pula um ponto de base e repete o bloquinho de 2 pontos altos, um para cada ponto alto de base. Tá? Ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou pular um de base e fecho na terceira com ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Próxima carreira, 3 correntes, um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui no espaço de 2 correntes, vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tem os 2 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base.
E no espaço de 2 correntes, 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim pela volta toda. Chegando no final, vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Fica assim. Próxima carreira, 3 correntes. Aqui nesse próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação, pula um ponto de base e no próximo faz o bloquinho de 2 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, pula um de base, um ponto alto, no próximo um ponto alto. Então, vamos fazer dessa maneira. Chegando aqui no final, né? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente. Fica assim. Próxima carreira, 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. Vou fazer assim e antes de terminar, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, tem o meu último espaço de correntinha. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, só ficamos com 3 apenas nesse último, tá? Para poder bater certinho a próxima carreira. Próxima carreira, 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de espaço, pula um de base e no próximo faz o bloquinho de 2 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes de espaço, pula um de base e repete o bloquinho. Fazer assim pela volta toda. Chegando no final, né, pulo um de base e fecho com ponto baixíssimo, né, fiz aqui as 2 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo na terceira, tá? Fica dessa maneira. Nessa próxima carreira, 3 correntes, sempre para iniciar. Ponto alto aqui em cima do próximo ponto alto. No espaço de corrente, 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de corrente, 2 pontos altos. Vamos fazer assim até o final da carreira. Chegando aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Fica dessa maneira. Próxima carreira, 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes de separação, pula um de base e faz o bloquinho de 2 pontos altos. Um para cada ponto de base. 2 correntes, pula um ponto de base, ponto alto no próximo, ponto alto no próximo, ficando com 2, tá? Fica dessa maneira. Chegando aqui no final, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fica dessa maneira. Vamos subir 3 correntes para iniciar a próxima carreira. Próximo ponto de base, um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim. Ponto alto em cima de ponto alto. E no espaço de corrente, 2 pontos altos. Vou fazer até chegar no final da carreira.
Chegando aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Fica dessa maneira. Nessa próxima carreira, essa vai ser a última carreira na cor azul, tá? Então, vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Próximo ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes de espaço, pulo 1, 2, 3 pontos de base. E no próximo, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço a agulha, no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Fiquei com um ponto V com 5 correntes, tá? 3 correntes de espaço, laço a agulha, vou pular 1, 2, 3 pontos de base, e no próximo eu faço um ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto de base, ó. Fica dessa maneira, ó. 3 correntes de espaço, laço a agulha, ó, pulo 1, 2, 3 pontos de base, no próximo eu faço um ponto alto, 5 correntes, 5, laço a agulha, e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Fiquei novamente com um ponto V. Então, é assim que vamos fazer pela volta toda. Chegando aqui no final, faço as 3 correntinhas de espaço, de separação, e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Aqui pode alongar o fio. Deixa eu pegar a tesoura aqui e cortar. Que agora eu vou passar pra cor do fio cru, tá? Aqui pega, puxa esse fio para trás, né? E depois faz o acabamento. Olha só, fica assim. Eu fiquei aqui, ó, com os pontos V, né? É as argolinhas onde vamos trabalhar os pontos altos. Fiquei com 16 aqui no total, tá? Então, agora aqui com o meu fio na cor cru, eu já prendi o fio aqui, ó, em qualquer uma dessas argolinhas do ponto V, né? E vou fazer aqui, para iniciar, 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer mais 10 pontos altos, ficando com 11 a contar das correntes, tá? Então, vamos ficar no total de 11 pontos altos. Ó, aqui eu já vou escondendo esse fio também. Então, aqui eu já tenho 5, contando com as correntes. 6. 7. Aí, vocês puxem para poder caber, tá? 8. 9. 10. E 11 pontos altos, tá? Então, fica no total de 11 pontos altos. Pausei porque meu cachorrinho, né, começou a latir aqui. Feitos os 11 pontos altos, eu vou fazer uma corrente. Aqui eu tenho meus 2 pontos altos, ó. Eu vou aqui no segundo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Faço mais uma corrente, laço a agulha e eu já vou trabalhar novamente aqui dentro do ponto V nas argolas, fazendo 11 pontos altos. Vocês sempre puxem para poder caber certinho, tá? Deixa eu ver aqui, 3, 6, 9. Falta 2, né? 10. E 11. Deixa eu puxar o fio aqui. Feitos os 11 pontos altos, vou fazer uma corrente. Tenho aqui os meus 2 pontos altos, vou no segundo e prendo com ponto baixo, tá? Então, eu vou repetir dessa maneira pela volta toda.
Chegando aqui no final, ó, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Ó, então fica assim, tá vendo? Nessa próxima e última carreira, vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes, laçar a agulha e no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, que aqui 3 correntinhas faz um ponto alto e mais uma que dê espaço de separação, tá? Por isso, 4 correntes no início. Uma corrente de espaço, próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de espaço, próximo ponto de base, um ponto alto. Deixa eu soltar meu fio aqui que tá preso. Uma corrente de espaço, no próximo, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 5 pontos altos, contar das correntinhas, tá? Uma corrente de espaço, no próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço, um ponto alto. Dessa maneira. Uma corrente de espaço, próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, aqui o penúltimo, ponto alto. Uma corrente e meu último ponto alto. Então, aqui eu fiquei, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, né? Separado por uma corrente. E no próximo são 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separado por uma corrente. E aqui do outro lado, 5 pontos altos, separados por uma corrente, tá? Vou aqui, ó, onde tem o meu ponto baixo da carreira anterior e prendo com um ponto baixo. Laço a agulha, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma corrente. Próximo, um ponto alto, uma corrente. Próximo, um ponto alto, uma corrente, até completar 5. Deixa eu soltar mais o fio. Para poder fazer os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, 4 e 5. Uma corrente de espaço e aqui eu faço meu ponto V, né? Esqueci aqui, ó, uma corrente de separação no mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, fiquei com um ponto V separado por uma correntinha. E aqui eu faço a repetição, ficando com 5 pontos altos separado por uma corrente. Vou aqui no meu ponto baixo da carreira anterior e fecho com um ponto baixo. Então, fica dessa maneira, ó, tá vendo? Fica 5 pontos altos de um lado, o ponto V no meio, né? E desse lado, os 5 pontos altos. Então, 5 pontos altos de cada lado separados por uma corrente e no meio, o ponto V separado por uma corrente. Então, é só fazer dessa maneira pela volta toda. Chegando aqui no final, vou fechar com ponto baixíssimo. E vou com ponto baixo, perdão. E vou aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira, fechar com ponto baixíssimo. Tá? Deixando a última aqui, né, pra poder ficar a correntinha de separação. Aqui pode alongar o fio, cortar. Aqui coloca esse fio para trás, para depois poder fazer o arremate, tá? Deixa eu passar aqui para trás.
Aí depois é só esconder o fio, tá? Então eu vou arrematar os outros fios que tem aqui e vou voltar mostrando ele pronto pra vocês. Então aqui está pronto o nosso suplá. Olha que lindo que ele ficou. Ficou na medida de 37 centímetros, né? Mas pode variar um pouquinho, porque cada uma tem uma tensão de pontos. Aqui na outra cor. Olha que lindo. Vocês podem estar fazendo em uma única cor também, vai ficar bem legal. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aqui no vídeo o seu joinha. E convido você que está passando aqui pelo canal a primeira vez, está visitando. Se gostar, se inscreva e não esqueça de ativar o sino de notificação para poder receber as novidades daqui do canal. Quero agradecer o carinho e se tiver dúvida, é só deixar logo aqui abaixo desse vídeo, lá nos comentários, que eu estarei respondendo vocês, tá? Compartilhem, divulguem. Muito obrigada e até breve.